Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Estamos aqui com o programa Em Defesa da Fé. Defendemos a fé católica, apostólica, romana, a única forma de fé. Como eu falei aqui no programa, em alguns programas anteriores, o que não é fé católica é crença. Fé só existe uma, né? Lá em Efésios 4, do capítulo 4, versículo 4 e 5, diz que só existe uma só fé. Em Romanos 1,8, Paulo diz aos romanos que é a fé de Roma, que vai ser proclamada mundialmente. Ou seja, a fé de Roma se tornara uma só fé em todo o planeta. Vamos entender um pouco sobre o que é fé. Vamos lá. Em Hebreus 11, versículo 1, o autor de Hebreus, ele explica o que é fé. Hebreus 11, versículo 1, ele diz: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se vêem. Vamos lá. Hoje, o tema do programa Em Defesa da Fé é a intercessão dos santos. Para falar em intercessão dos santos, eu comecei explicando o conceito de fé segundo as Escrituras, né? A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se vê. Entendam? A fé apostólica, ela professa um credo, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso, em Cristo, seu Filho Redentor, e também inclui vários dogmas e várias coisas que a igreja acredita, que os cristãos acreditam. Uma delas é a comunhão com os santos, né? O Sanctorum Communionem, e que os santos podem interceder. E isso é bíblico. No livro de Paulo, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Então, Filemão é uma carta pequeniníssima, talvez a menor carta de toda a Bíblia. Filemão 1, versículo 5, São Paulo diz: a fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Como São Paulo é claro a Filemão. A fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Ele está elogiando a fé de Filemão. A pessoa, mas esses santos que São Paulo se refere aí é os santos da terra, não é os santos do céu, não. Só que Paulo usa o termo fé. Se é fé, não pode falar, ele não está falando dos santos da terra. Muitas vezes nas Escrituras se fala dos santos que estão na terra, né? Quando é dito sede santos, se refere para que as pessoas busquem a santidade. Mas para Filemão, São Paulo está falando dos santos do céu. São Paulo é bem claro. A fé que tens no Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. Em algumas traduções está, e para com todos os santos. Ou seja, se Paulo usa o termo fé, tem que ser os santos do céu. Porque fé é a realidade das coisas que não se veem. Então ele se refere aos santos do céu. Porque é o seguinte, a igreja, ela sendo um só corpo, ela tem como Cristo cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, né? Lá em Efésios 1, 22 diz que Cristo é a cabeça da igreja. Em Efésios 4 diz que a igreja é um só corpo. Essa igreja, ela está em comunhão com o céu e a terra. Né? Família. A palavra comunhão, communione do latim, e koinonia do grego, na era primitiva esse termo comunhão significava laço de família. Então em Efésios 3, versículo 15 diz, está se referindo a Jesus, e diz assim, ó, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então a gente vê bem claro a questão, né, da comunhão dos santos. E esses santos do céu, será que eles ficam dormindo, ficam inconscientes, ou eles ficam intercedendo por nós, ficam servindo diante do templo, né? Interessante. A palavra mostra que eles servem diante do templo dia e noite, diante do Cordeiro, dia e noite.
Olha que coisa incrível. E eles louvam, intercedem, faz tudo isso diante do trono santo. Olha que lindo. Em Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. E em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então a gente vê aqui que eles estão conscientes, eles proclamam em alta voz diante do trono. Porque São Paulo já diz em Romanos 8, 38 e 39, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então a igreja é muito atacada porque crê na intercessão dos santos. Mas a intercessão dos santos ela é bíblica. Vamos aqui também, na Apocalipse 7,15. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Olha que coisa incrível. Eles estão diante do trono, servindo dia e noite. Por isso que Santa Teresinha de Lisieux, antes de morrer, ela disse: passarei meu céu servindo. Ela disse: passarei meu céu servindo. A luta pela igreja continua no céu. A luta pela salvação da terra, ela continua depois da morte. Os santos ficam intercedendo por nós. Eu vou provar isso em várias passagens na Bíblia. Tem um livro da Bíblia que ele é uma história linda, né? E uma história de intercessão belíssima. Jó. O livro de Jó conta a história de um servo de Deus. E é interessante como mostra que Jó acreditava na intercessão dos santos. Seu amigo Eliafaz não acreditava na intercessão dos santos. E ele criticava Jó porque Jó acreditava na intercessão dos santos. E é interessante que no final do livro, Deus elogia Jó e repreende Eliafaz. Vamos ver. Jó acreditava na intercessão dos santos. Eliafaz não acreditava. E no final, Deus elogia Jó e repreende Eliafaz. Vamos provar aqui na Bíblia. Vamos lá. A partir de Jó, capítulo 4, começa um discurso de Eliafaz. Jó 4, versículo 1. Eliafaz de Temã tomou a palavra e disse. Aí tem um discurso grande que Eliafaz faz. Lá no versículo 5, Eliafaz critica Jó, porque Jó acreditava na intercessão dos santos. Muito parecido com o que acontece hoje com nós católicos. Alguns amigos de outras religiões nos criticam, porque nós cremos na intercessão dos santos. Do mesmo jeito fez Eliafaz com Jó. Lá em Jó 5, versículo 1, Eliafaz diz assim: grita para ver se alguém te responde, a qual dos santos te dirigirás? Então Eliafaz estava ironizando, a fé de Jó, que Jó acreditava na intercessão dos santos. Grita para ver se alguém te responde, a qual dos santos te dirigirás? E olhe que interessante acontece. Jó continuou acreditando na intercessão dos santos. Ele diz, lá em Jó 16, ele diz assim, tenho desde já uma testemunha nos céus e um defensor nas alturas. Ele interpretará meus pensamentos ou minhas queixas junto a Deus. Algumas traduções estão assim, ele interpretará minhas queixas junto a Deus. Na Bíblia de Jerusalém está. Tenho desde já uma testemunha nos céus, um defensor nas alturas. Intérprete de meus pensamentos junto a Deus. Ou seja, um intercessor que Jó acreditava. E no final do livro de Jó, no último capítulo do livro de Jó, Deus elogia Jó e repreende Eliafaz. Lá em Jó 42, Jó que acreditava na intercessão dos santos. Eliafaz não acreditava.
E Deus elogia Jó e repreende Eliafaz. Ó, lá em Jó 42, versículo 7, último capítulo do livro de Jó. Deus diz assim, ó. Quando Javé acabou de dirigir a Jó essas palavras, disse a Eliafaz de Temã: estou indignado contra ti e teus dois companheiros, porque não falaste corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Então, fica bem claro, né? Eliafaz criticou Jó e Deus repreendeu Eliafaz. E Jó acreditava na intercessão dos santos. Ah, mas será que se refere à intercessão dos santos mesmo? Se refere, sim. Aqui está o termo mediador na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia Ave Maria está o termo intercessor. Vamos ver o que é que Eliú diz. Eliú, amigo de Jó, concordando com Jó. Aqui em Jó 32, versículo 6, começa o discurso de Eliú. Eliú se interfere do lado de Jó, criticando os três homens que se julgavam sábios, né? Olha o que Eliú diz, ó. Em Jó 33, versículo 23. A não ser que encontre um anjo perto de si, um mediador entre mil. Olha como está na Ave Maria. Na Ave Maria está assim, ó. Jó 33, versículo 23. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre mil. Existem milhares de intercessores no céu. Todo mundo pode interceder, até a gente aqui da terra. Podemos interceder um pelos outros. Quanto mais quem está perto de Deus. A intercessão de quem está perto de Deus é muito mais óbvia do que de quem está longe. Né? Vamos ver aqui. O próprio Deus diz que tem mais eficácia a intercessão de quem está no céu do que a intercessão de quem está na terra. O próprio Deus diz isso no livro de Jeremias. Deus estava muito zangado com Jerusalém, com o povo de Jerusalém, com as abominações de Jerusalém. E Deus estava dizendo que não adiantava mais. Não adiantava mais pedir para aquele povo, porque ele não ia ter misericórdia daquele povo de Jerusalém. Aí ele diz, nem se Moisés e Samuel vierem pedir a mim. Ou seja, ele mostrou que a intercessão de Moisés e Samuel tinha mais eficácia. Era mais eficiente. Porque Moisés e Samuel já estavam no céu. Já não estavam mais na terra. Aí ele estava dizendo que não adiantava o povo de Jerusalém interceder. Aí ele diz, nem que Moisés e Samuel viessem diante de mim pedir, eu não teria misericórdia desse povo. Vejamos. Está em Jeremias 14. Fala sobre intercessão. E Deus deixa bem claro, pela boca do profeta Jeremias, que a intercessão de quem está no céu, ela é mais eficaz. Vamos lá. Jeremias 14, versículo 11. E Javé me disse, não intercedas em favor desse povo pela sua felicidade. Se eles jejuarem, eu não escutarei. As suas súplicas, se oferecerem holocaustos ou oblações, não terei complacência com eles. Aí olha o que ele diz depois em Jeremias 15, 1. Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, não teria piedade desse povo. Então Deus deixa bem claro que a intercessão de quem está no céu tem bem mais eficácia, né? É claro, lá em Tiago 5 diz que a oração do justo tem eficácia. A oração do justo. Só chega no céu quem é justo. Na terra tem várias pessoas injustas. Né? Em João 9,31, Jesus diz que Deus não ouve pecadores. Né? A não ser aqueles que fazem a sua vontade e lhe prestam culto. Ou seja, no céu estou prestando culto dia e noite a Deus. No céu só entra quem está totalmente puro. Então tem uma eficácia muito maior a intercessão de quem está lá. Lógico. A igreja, ela está em plena comunhão
com os santos do céu. Sendo que aqui nós ainda estamos em muito aprendizado, né? No céu, não, já chegaram em perfeição total. Quem está no céu é quem está em total perfeição. Por isso que Deus tem uma predileção pela oração dos seres celestes. Porque já estão em estado de perfeição. Mas nós estamos em comunhão total com esses seres, a igreja. Na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele está falando para a comunidade que estava em Jerusalém, né? Aos Hebreus, né? E ele diz uma coisa incrível, né? Ele diz que a igreja daqui da terra está em comunhão com a igreja do céu. Olha que perfeito. Hebreus 12, versículo 22 e 23. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e de Deus, juiz de todos, e dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição. Então, olha, nós aqui da terra, a igreja militante, ela está próxima, está em comunhão com espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Mas São Tiago 5 diz que a oração do justo tem eficácia. Acho que é São Tiago 5, versículo 16, se eu não me engano. Então, nós estamos em comunhão com esses espíritos dos justos. Então, eles intercedem por nós. No próximo bloco, eu vou mostrar várias intercessões dos mártires, dos santos, e vou mostrar que essa intercessão, Deus mesmo, na própria Escritura, Deus ouviu e atendeu a algumas intercessões na própria Bíblia. Tá bom? Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.